Você já parou para pensar no quanto o nosso passado, inclusive a nossa infância, ela influencia bastante em quem nós somos hoje? Provavelmente você já pensou, ou talvez você nunca pensou a respeito disso. Pensando nisso, eu fiz uma análise sobre mim mesma e eu queria compartilhar com você, e talvez isso faça sentido para você no final desse vídeo, que é basicamente o seguinte: eu era aquele tipo de criança que sempre ouvia o seguinte: você não faz mais do que a sua obrigação. E aqui eu não tô aqui pra pautar, minha mãe fez isso comigo. Não, eu amo a minha mãe é maravilhosa e tudo, muitas coisas do que ela fez forjou quem eu sou hoje. A questão é, eu ouvia constantemente que eu não fazia mais do que a minha obrigação. Muitas vezes que eu tirava 9, 10 e estava muito orgulhosa por isso. Inclusive muitas vezes recebia aquele parabéns da professora no caderno de aula, lá no fundamental, no primeiro período, enfim. Eu esperava também ouvir isso das outras pessoas ao meu redor. E eu não ouvia. O que eu ouvia era: você não fez mais do que a sua obrigação. E fazendo uma análise super rasa daquilo que eu sei de um pouco de psicanálise, sobre a sombra e por aí vai. Se você não sabe, tá tudo bem, mas te aconselho a aprender só um pouquinho. Eu tive uma matéria na faculdade em relação a isso, mas fazendo esse tipo de análise, percebi que o fato de na infância eu sempre ter escutado que eu não fazia mais do que a minha obrigação e no fundo ter aquele anseio de querer que as pessoas talvez não dissessem você não fez mais que a sua obrigação, mas me parabenizassem, gerou em mim por muito tempo um sentimento, um desejo de aprovação dos outros. Então, eu olhei para Joquebed desde a adolescência até um pouco há tempo atrás e eu consegui chegar nela uma pessoa que queria agradar todo mundo o tempo inteiro, porque ela queria ser aprovada pelos outros. E quando alguém não gostava dessa Joquebed, ela entrava em crise. Ela ficava: mas por que fulano não gosta de mim? O que eu posso fazer para fulano gostar de mim? E muitas vezes nesse processo de querer que o outro gostasse de mim, eu me automutilei. Eu cortei coisas de mim, partes da minha personalidade, às vezes coisas que eu gostava, para me encaixar no mundo do outro. Porque tinha uma falta dentro de mim. E essa falta gerou e resultou em tudo isso que eu vivi no longo dos últimos anos. Então aqui a gente consegue enxergar o quanto os fatos e acontecimentos da nossa vida, inconscientemente, eles geram em nós alguma coisa. Por exemplo, isso que eu acabei de citar que aconteceu comigo. E talvez você tenha uma situação parecida e você nunca parou para pensar nisso. Talvez isso também aconteceu com você, ou de outra maneira algo aconteceu com você que gerou em você um resultado na forma como você age hoje. Talvez quando você... Eu vou dar um exemplo muito raso, mas talvez quando você era uma criança, você gostava de desenhar, você era uma pessoa criativa e alguém foi lá, pegou o seu desenho e falou que aquilo estava horroroso e hoje você tem dificuldade de se impor, você tem dificuldade de colocar as suas ideias na mesa, porque aquilo lá inconscientemente no seu passado, na sua infância, resultou numa forma de agir que você nem percebe, que ela é inconsciente, você acredita que não, você não consegue, mas a raiz disso é aquilo. Que louco, né? Mas enfim, eu achei isso super genial. Eu tive uma aula de psicologia na faculdade, eu faço cinema, então é muito importante pra gente entender os personagens e criar personagens que de certa forma relacionam com o público. E nessa aula a gente estuda um pouco sobre psicanálise e sobre Freud, sobre Jung. Então a gente aprendeu um pouco sobre a sombra. E cara, genial, né? Mas é isso. Então hoje o convite é para você se autoanalisar. Analise em você se existe alguma sombra, alguma coisa que aconteceu no seu passado, de alguma forma resultou, estendeu para quem você é hoje. É isso, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!